Boa noite. Boa noite. Oi, Rafa. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Como que vocês estão? Quem que tá entrando? Boa noite, Dani. Boa noite, Mariana. Quem que tá entrando que vai ficar aqui até o final? Porque eu não consigo acompanhar quem que entra e fica e quem que entra e sai. Então, quem vai ficar até o final, me diz aqui quem que vai ficar. Eu prometo que eu vou tentar ser breve. Eu tô tentando calcular o tempo da palavra para ser mais rápido, mas na hora do ao vivo eu falo mais e daí sempre passa do horário que eu planejo. Boa noite, Gu. Então vamos começar para não estender muito. Que bom ter vocês aqui, que o Espírito Santo possa falar o coração de vocês nessa noite, que ele possa trazer alívio, respostas, que ele possa falar o coração de vocês de uma forma profunda, como nunca antes, que ele possa trazer um bálsamo novo para o coração de vocês, tá bom? Eu vou orar para a gente começar, enquanto, não sei se vai entrar mais alguém, mas enquanto isso eu vou orar. Senhor Deus e Pai, te consagro, Senhor, essa noite. Entrego, Senhor, em tuas entrego em tuas mãos, Pai, cada coração que está aqui disponível a ouvir essa palavra de hoje, Pai. Corações que estão entrando aqui, buscando por uma resposta, buscando, Senhor, por ouvir a tua voz. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor tenha liberdade em agir nesse lugar, Pai, e me usar nessa noite. Eu oro em nome de Jesus para que a tua presença cresça aqui, para que a tua verdade cresça aqui e que eu diminua, Pai, a ponto de não conseguirem me ver aqui, mas que vejam o Senhor, que sintam o Senhor em cada palavra, Pai. Eu oro para que o Senhor comece a se fazer presente em cada lar de cada pessoa que me escuta nessa noite. Não permita, Pai, que nós saiamos dessa live da mesma maneira que entramos, mas eu oro em nome de Jesus para que essa palavra venha trazer uma resposta, um novo direcionamento, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor restaure sonhos, para que essa palavra venha levantar aquelas que estão caídas, aqueles que estão desanimados, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, me usa como instrumento em tuas mãos, Pai. Me unge nessa noite para anunciar as tuas boas novas com ousadia, com coragem, com intrepidez, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor guarde a mente de cada um, que o Senhor guarde o coração de cada um que me ouve, Pai. Que todo espírito de contenda caia por terra, espírito de sono, de confusão, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que nesse momento a paz que excede todo entendimento comece a entrar no coração de cada pessoa que me ouve. Comece a blindar o coração de cada pessoa que me ouve. E que essa noite seja marcada como uma noite especial nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de 3 homens que a gente encontra no livro de Daniel 3. E enquanto vocês abrem a Bíblia, eu até queria saber, eu fiquei na dúvida hoje, se vocês me assistem com a Bíblia, para vocês acompanharem a leitura, ou vocês só escutam o que eu falo e não lê a Bíblia. Então me falem se vocês estão com a Bíblia. E quem tá com a Bíblia,
Pode começar a abrir em Daniel capítulo 3. Mas hoje à tarde, quando eu orava e estava preparando a mensagem, estava pedindo para Deus para trazer algo que fosse de encontro com o coração das pessoas que me ouvem, algo que soprava muito forte no meu coração era somente uma frase: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí eu orava e eu só sentia Deus falando comigo isso: há um tempo certo, há um tempo certo. Então, esse vai ser o texto base. Primeiro, Eclesiastes 3:1, onde o Senhor nos diz: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Confie nos propósitos do Senhor, confie no tempo do Senhor. Mas enquanto eu orava, eu dizia para Deus: Deus, mas é muito difícil falar sobre tempo de espera quando nós temos pressa em viver as promessas. É difícil falar sobre tempo de espera, confie no tempo certo do Senhor, quando nós estamos passando por dias difíceis. É muito difícil nós compreendermos da ocasião certa e do tempo certo que o Senhor tem para as nossas vidas, para esse propósito debaixo dos céus, quando o nosso coração está sofrendo, está com medo, está sendo perseguido, está angustiado. Mas Deus falava forte no meu coração: existe um propósito na espera. Tudo o que passamos precisa nos gerar um ensino. Tudo que a gente vive, todas as etapas da nossa vida, tudo isso está no tempo preparado por Deus, está no tempo oportuno por Deus para nos ensinar algo. E se nós não estamos aprendendo algo com aquilo que nós estamos passando, é preciso que a gente se esforce em aprender, porque Deus não vai permitir que você passe de fase sem aprender. O que aquela fase quer ensinar? Então, é preciso que a gente entenda que tudo que a gente passa, sofrimento, alegria, angústia, paz, tudo isso precisa nos gerar um ensino. Só que existem alguns processos que nós não queríamos passar. Existem alguns processos que eu não queria estar passando. Eu tenho certeza que tem processos na vida de vocês que vocês também não queriam estar passando. Mas Deus me manda dizer: recuse se curvar a outros deuses enquanto você está no processo de esperar o agir de Deus. Recuse servir outros deuses, recuse servir pessoas e coisas e tudo aquilo que não vem do Senhor. Se recuse a buscar atalhos, se recuse a se curvar a tudo aquilo, a toda idolatria, a tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Se recuse a ser traído pelos sentimentos da sua alma, porque existem os sentimentos que o nosso coração ele nos impulsiona a tomar e que muitas pessoas dizem assim: faz o que o seu coração mandar. A palavra vai dizer: enganoso é o coração do homem. Se recuse a ser domado pelos sentimentos do seu coração. A minha palavra hoje é para que a gente seja fiel a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou até hoje, a tudo aquilo que o Senhor nos preparou a viver. Seja fiel ao que você crê, seja fiel até o fim, ao que a Bíblia diz que é certo. Seja fiel ao que a palavra do Senhor diz sobre a sua vida. Seja fiel à promessa que o Senhor te fez. Seja fiel ao tempo de espera, porque Deus é fiel. Muitas vezes nós não somos e por isso que a promessa demora a se cumprir. Deus é fiel, nós não somos. E por isso que muitas vezes nós andamos por caminhos tortuosos e passamos por dificuldades e por desertos que não haveria necessidade de passar se nós tivéssemos sido fiéis. Mas
algumas ameaças, elas vêm sobre a nossa vida e nos geram medo. Algumas ameaças vêm sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu sei que essas ameaças causam medo. Mas se recuse a voltar nos lugares que você já esteve. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante de medo. É preciso que a gente se recuse a olhar para trás e dizer: agora tudo ficou difícil. Quem sabe se eu voltar a fazer o que eu fazia antes? Nossa, agora que eu comecei a buscar, agora que eu quero andar nos caminhos do Senhor, as coisas estão ficando difíceis. Quem sabe se eu voltar para o lugar que eu já estive? Se recuse a voltar nos lugares que você já esteve. Deus trouxe no meu coração uma história conhecida para essa tarde, é a história que a gente vai encontrar em Daniel capítulo 3. É uma história que talvez muitos de nós já ouvimos 1 milhão de vezes. Nós já sabemos a história de cor e salteado, e quem já é da igreja desde pequenininho é uma história conhecida, mas eu quero trazer uma nova ótica, e eu creio que se o Senhor está falando comigo sobre essa história, é primeiro para mim e depois para alguém que está aqui. E eu orei muito nessa tarde para que essa palavra ela vá de encontro a um coração que está clamando por resposta do Senhor. E o Senhor me trouxe essa palavra que está em Daniel 3, onde conta a história desses 3 homens, que eles passaram por tempos difíceis até se cumprir o propósito de Deus sobre a vida deles. E a promessa de Deus, ela não nos blinda de ameaças do diabo. A promessa de Deus não nos blinda de nenhum sofrimento. A promessa de Deus, ela não nos blinda de dias difíceis, de dias de medo e de angústia. Aqui no capítulo 3 vai contar a história de 3 homens que eles vieram cativos para a terra da Babilônia. A nação de Judá estava corrompida pelos pecados e por causa disso, parte dela foi levada como escrava para a Babilônia. E dentro dessas pessoas que vieram como escrava para a Babilônia estavam Daniel e seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego. Para os mais íntimos, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegaram na Babilônia, o nome deles foi trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a Bíblia vai dizer que esses 3 homens, eles eram jovens fortes, bonitos, de boa aparência, eram homens inteligentes, e também vai dizer que eles eram diferentes de todos os outros escravos. Então, eu quero deixar bem claro que a palavra de hoje não é por nenhuma característica física que eles têm, não é por causa disso que nós iremos falar deles, mas também é bom a gente enfatizar que ser bonito, que ser inteligente, que ser forte não livrou nenhum deles de ser levado como escravos para outra terra. Ser bonito, ser forte, ser inteligente não livrou nenhum desses 3 de ser levado para uma fornalha. Ser bonito, ser forte, ser inteligente não livrou nenhum deles da dor da rejeição, não livrou nenhum deles da perseguição, não livrou nenhum deles do medo. No capítulo 3, vai dizer que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele levantou uma imagem de ouro e ele decretou que todo o povo deveria adorar essa imagem. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a adorar essa imagem que o rei da Babilônia levantou. Esses 3 homens se recusaram a adorar e obedecer à ordem de um rei ímpio. E essa história ela não é antiga, essa história não é passada, essa história ela é para nós hoje. Essa história nos representa hoje. Porque no mundo caído, onde nos impõe todos os dias a adorar outros deuses, nós precisamos nos posicionar como cristãos e
de forma muito clara, nos levantar como pessoas que não adoram ao que toda a sociedade fala que é para fazer, ao que toda a sociedade diz ser normal e que todo mundo faz. No mundo caído, onde as ofertas e os banquetes estão disponíveis para nós todos os dias, é preciso que a gente se posicione como homens e mulheres de Deus e declaramos que nós não vamos nos curvar aos deuses dessa era, que a nossa esperança está no Senhor e que nós não nos prostraremos a nenhum Deus, a nenhuma imagem, a nada que não seja aquilo que a Bíblia nos ensina. Então a nossa esperança precisa estar nas coisas do alto, nas coisas do céu, na eternidade e não nos banquetes dessa terra, não naquilo que vem, que mata a nossa fome momentânea e que em poucas horas nós já estamos sedentos de novo, nós já estamos famintos de novo. A palavra de Deus vai dizer que aquele que beber da fonte de água viva jamais terá sede outra vez. Então é preciso que a gente se posicione todos os dias, entendendo que nós não somos dessa terra, nós não somos daqui. Não é para as coisas dessa terra que nós precisamos entregar o nosso coração. O nosso coração precisa estar totalmente entregue às coisas do Senhor, aos propósitos do Senhor. Então, esses 3 homens, eu entendo que eles não eram só bonitos, eles não eram só fortes, eles não eram somente inteligentes, como a Bíblia declara no começo. Eu entendo que o coração deles era o que eles tinham de mais bonito, porque o coração deles confiava no Deus do impossível. Eles não precisaram dizer nada, pelo menos a Bíblia não relata tamanha confiança quando eles foram trazidos cativos, mas a gente consegue ver nitidamente a confiança no Deus do impossível ao longo da história, quando a história é narrada. Daniel 3, a partir do versículo 14 eu vou ler. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha, é melhor para vocês que vocês se prostrem. É melhor para vocês que vocês adorem os deuses dessa terra. É melhor para vocês que vocês façam o que os reis dessa terra. É melhor para vocês que vocês façam o que o inimigo manda vocês fazerem. Porque, ai, se vocês não fizerem. Ah, se vocês não adorarem. Quais são as ameaças que a gente tem escutado dia após dia do nosso inimigo? Quais são as ameaças que nós temos todos os dias escutado para nos paralisar, para nos fazer desacreditar do Deus que a gente serve? Tudo que quer fazer você parar vem carregado de uma ameaça. Tudo aquilo que quer fazer você, que quer impedir que você viva o seu propósito, vem carregado de uma ameaça. E as ameaças geralmente são as mesmas. É melhor você se prostrar ao que eu digo. É melhor você se moldar às minhas regras. É melhor você fazer o que todo mundo faz. Olha, é melhor que você fique quieto e não compartilhe o que Deus fale com você. É melhor que você se cale porque você está passando por medo. É melhor que você se feche porque você não pode falar nada para ninguém. Olha como está a sua vida. Olha, você não é uma boa mãe. Como que você quer falar? É melhor que você se cale. É melhor que você não conte os milagres que está vivendo, porque se você contar,
quantas pessoas podem rir de você? É melhor que você faça o que todo mundo faz, porque assim você se amolda aos padrões dessa terra e você não fica diferente de ninguém. Então é melhor que você faça o que o mundo manda você fazer. Você não precisa ser radical demais. Você não precisa buscar Deus demais. Você não precisa ficar fanática demais. É melhor você se prostrar ao que o governo manda você se prostrar. É melhor você se prostrar ao que a sociedade diz para você se prostrar. É melhor que você faça o que a mídia diz para você fazer. É melhor que você acredite no que a mídia diz para você acreditar. Porque se você não adorar, provavelmente você vai sofrer. E a gente vê isso de forma muito nítida nos dias de hoje, na vida adulta. Quando em alguma empresa, talvez você seja induzido a burlar algum sistema, a mudar valores. E aí talvez alguém venha e fale, é melhor você fazer, porque senão você pode ser demitido. Então, o mundo hoje, o inimigo hoje, o diabo hoje, ele continua agindo da mesma forma. Primeiro ele quer ameaçar você. Olha, eu vou dar uma chance para você voltar atrás. Tá, você queria adorar o Senhor, você queria se fazer de crente, mas eu vou dar uma chance para você parar com isso. É melhor você não mostrar que você é crente. É melhor você não fazer isso, porque se você se opuser ao que eu estou falando, imediatamente eu jogo você no fogo. É isso que o inimigo faz. Se você se posicionar, imediatamente eu faço você passar vergonha. Se você falar, imediatamente você vai sofrer. Se você fizer as coisas que agradam a Deus, imediatamente eu levo você para a morte. E muita gente parou e se estacionou com medo das ameaças do inimigo. E como que você lida com as ameaças do mundo? Como que nós estamos lidando com as ameaças do diabo para a nossa vida? Olha, é melhor você não buscar tanto, porque se você buscar, Deus pode abrir sua visão e você começar a ver coisas que não quer. Olha, é melhor você não ir muito na igreja, porque dizem que se você começa a buscar, seus filhos ficam doentes, a prova vem. O que paralisa você de buscar a Deus? Não existe ameaça nenhuma para quem não tem propósito. Porque o diabo ele só quer parar quem tem promessa. Se o diabo está tentando parar você na sua empresa, se o diabo está tentando parar você nos seus sonhos, nos seus projetos, talvez você tenha um sonho de ter uma doceria, talvez você tenha um sonho de fazer uma unha, talvez você tenha um sonho de pintura, talvez você tenha um sonho de cantar. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei quais são os propósitos de Deus para sua vida. Mas o que eu sei é que aquilo que é o propósito do Senhor para sua vida, o inimigo vai fazer de tudo para parar você antes que você realize, antes que você veja, antes que você desfrute. Nós estamos em guerra constante. E continuando, no versículo 16, Daniel 3,16 diz que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Nabucodonosor, ele corresponde ao nosso inimigo. Ele é uma figura de como o mal age nas nossas vidas. Aquele que se enfurece todas as vezes que nós não nos prostramos à ordem dele.
Todas as vezes que alguém fala sobre o casamento e alguém fala, não seja submissa. Não seja submissa ao seu marido, você não precisa disso, o mundo não é assim. Homem, amar a mulher acima de todas as coisas, Deus, depois o casamento, depois a família, depois os filhos, isso não é os dias modernos. Não se curvem a isso. O inimigo tá toda hora falando, curta as fotos de mulheres. Você que tem namorada, você que tem um parceiro, curta, não tem problema nenhum, todo mundo faz isso. Você que é mulher e namora e é casado, o inimigo toda vez vai falando, porque a gente costuma muito falar que homem trai, que homem olha, que homem engana, que homem se envolve com pornografia, mas também existem as mulheres. E o inimigo também fala nas vozes das mulheres, olha para outro homem. Olha como esse é mais bonito, mais forte, mais alto que o seu. Olha como esse é mais magro e o seu marido tá desleixado. Imagine outro homem. Faz isso, porque todo mundo faz. Consuma pornografia porque isso é normal nos dias de hoje. O inimigo também vai falar que você pode se deitar com todos e que você pode conhecer a todos e que todos podem desfrutar do seu corpo, da sua intimidade, porque afinal você só está aproveitando a vida e nada faz mal se te faz bem. Essas são as frases que o diabo costuma falar. Se te faz feliz, não é ruim. Muito cuidado com as frases prontas do diabo. O diabo também costuma dizer que você não precisa se casar, que só morar junto tá bom. Vocês se respeitam. Para que casar? Isso é coisa de antigo. Para que o papel? Para que o casamento? Isso não faz sentido nenhum. Esses são os padrões dos dias atuais. Esses são as imagens de ouro dos dias atuais que os nossos reis, que os nossos governantes colocam e eles querem que a gente se prostre. As imagens que eles colocam mostre o seu corpo para ser aceita. Você não precisa ter tempo com Deus. Afinal, Ele sabe como você tem a vida corrida. Frases prontas que o diabo faz para te afastar da presença do Senhor. Quais são as ordens que você tem escutado? Quais são as ameaças que nós temos escutado que nos paralisam? Ei, não é bom que você faça tudo isso, porque se você fizer, eu vou te causar vergonha. O diabo, ele tem uma sutil forma de trabalhar com cada um de nós e dizer, se você for muito fundo em Deus, eu começo a te trazer vergonha. Se você quiser se aprofundar muito em Deus, pode ter certeza que nos seus pensamentos vão dizer assim, olha, ela tá fingindo. Olha, nem é tudo isso. Quer se aparecer, virou modinha. Não vá tão fundo em Deus. O diabo, ele quer parar você porque ele sabe o tamanho do propósito do Senhor para sua vida. Então, a noite de hoje é o Senhor dizendo, você pode ter até aqui sentido medo das ameaças do diabo. Mas a partir de hoje nós vamos criar em nós um coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se moldaram aos padrões da Babilônia, que não se moldaram ao medo da morte, mas que a todo tempo ficaram firmes no Deus que eles serviam. Então, quantas vezes nós estamos nos prostrando a outros deuses, nós estamos buscando em outros lugares coisas que só o secreto com o Senhor podia nos desvendar. Estamos nos prostrando a cartas, a signos, a dinheiro. Estamos nos prostrando aos nossos amigos, porque se a gente não fizer o que eles querem, o que será de nós? Será que Deus é capaz de me livrar? A nossa confiança muitas vezes está na capacidade dos nossos braços. E a gente se diz que confia em Deus, a gente diz que confia em Deus. Mas muitas vezes a nossa confiança está só onde os nossos braços podem chegar. Porque se Deus não intervir, eu consigo. Eu confio em Deus, mas só até onde eu consigo fazer também. E eu oro nessa noite para que Deus crie em nós um coração tão confiável no Senhor, a ponto de sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego, a ponto de olharmos para
para os inimigos, aqueles que tentam nos paralisar, aqueles que nos ameaçam e diz: ó rei, quanto a isso não precisamos responder. Porque nós cremos que se o nosso Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Que confiança é essa? Que confiança é essa no Senhor, que é capaz de passar por todos os desafios e dizer assim: eu estou confiando num Deus que se Ele quisesse me livrar, Ele me livraria. Mas a gente precisa entender que vão ter provas e processos que Deus não vai querer nos livrar. E não porque Ele não nos ama, não porque estamos fazendo algo de errado. Justamente porque existe um tempo certo para cada coisa debaixo dos céus. E tem momentos da nossa vida que é preciso que Ele permita que nós passemos por momentos difíceis. Porque ali, naquele lugar, nós teremos uma intimidade com Ele que nós não teremos em nenhum outro lugar. Existem lugares no Senhor. Tem lugares que o Senhor nos leva, tem lágrimas que o Senhor nos leva, que nos ensinarão coisas que nenhum sorriso nos ensinará. Existem dores, medos e angústias que o Senhor nos permite para que a gente aprenda. Porque se fosse com um sorriso, nós não aprenderíamos. É preciso que a gente amadureça. E Deus sabe a forma certa de amadurecer cada um de nós. Esses 3 homens, eles tinham confiança em quem eles criam e no propósito que estava determinado para eles. Eu consigo compreender que esses Sadraque, Mesaque e Abednego eram um tipo de cristão que o Senhor espera de mim e de você. Aqueles que buscam o Senhor não vasculhando o bolso dele, dizendo assim: Deus, eu estou te buscando, mas o que o Senhor pode me oferecer? Será que o Senhor pode me oferecer paz? Eu estou te buscando, mas assim, me livra da fornalha. Eu estou te buscando, mas me livra dos inimigos. Eu estou te buscando, mas o que o Senhor pode me dar? Cadê a alegria? Qual é a cura? Qual é o livramento? O que o Senhor pode me dar? E a minha oração é para que o Senhor encontre em mim e em você nessa noite corações como de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que servem ao Senhor e declaram: se Ele quiser, Ele me livra, mas se Ele não quiser, ó Deus, eu continuarei não me prostrando. Se o Senhor quiser me livrar da vergonha, Ele me livra, mas se Ele quiser fazer com que eu passe, eu vou continuar sem me prostrar aos deuses, eu vou continuar sem me prostrar às coisas dessa terra, eu vou continuar sem me prostrar ao que o governo manda, ao que os amigos mandam, ao que todo mundo diz que é certo e o que é errado. Se o Senhor quiser me livrar, Ele me livra, mas se Ele não quiser, Ele não me deve nada. Eu preciso dizer para vocês, o Senhor não deve nada para mim e para você. Tudo já foi pago na cruz do Calvário. Não. Você não precisa buscar a Deus e exigir que o Senhor te dê paz. Exigir que o Senhor te livre. Exigir que o Senhor faça você romper. Exigir que o Senhor derrame sobre você uma bênção. O Senhor não deve nada. Se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, qual é o seu nível de confiança nele? Quem é você quando o Senhor diz não? Quem é você quando o Senhor não livra, quando o Senhor não faz? Você é aquela que se revolta? Ou você é aquela que continua crendo? Porque não é pelo que Ele pode fazer, não é pelo que Ele faz, é por quem Ele é. Nós precisamos buscar a Deus numa intenção de adorar Ele por quem Ele é, não porque Ele pode fazer por nós. Não, busca a Deus porque Ele vai te dar paz, Ele pode dar, mas e se Ele não quiser? Quem é você quando Deus diz não? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mesmo eles tendo declarado: ó Deus, ó Rei, não, nós não nos renderemos, nós não nos prostraremos. Se o Senhor quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, nós preferimos a morte. Será que nós estamos preferindo a morte do que desonrar o nome de Jesus? Será que nós estamos preferindo a morte? Há poucos dias, eu e o Bruno começamos a fazer uma oração muito perigosa. E é preciso que a gente tenha coragem e ousadia para fazer orações perigosas. E o nosso clamor a Deus
começou a ser radical e a gente começou a dizer: Senhor, se for pra gente viver longe da tua presença, não deixa a gente viver. Se for para os nossos filhos viverem longe da tua presença, não deixa eles viverem. Se for para a gente se prostrar a outros deuses, se for para os nossos filhos se prostrarem a outros deuses, não deixa eles viverem. Se a gente errar na criação, não deixa a gente viver. Qual é o nível de confiança em Deus que vocês têm quando Deus diz não para vocês? Não vai fazer, não vai mudar. Vocês estão pedindo, vocês estão clamando, vocês estão obedecendo, vocês estão fazendo tudo certo. Vocês estão confiando. Mas mesmo assim, vocês não serão livres da fornalha. Eu fico imaginando a cabeça desses 3 quando eles falaram: não, agora o Senhor é comigo. Olha como a gente se posicionou, olha como a gente fez, olha como a gente honrou o nome de Deus. E a gente falou que se Ele quiser, Ele vai nos livrar do fornalha. Então, certamente Ele vai nos livrar. Eu imagino a cara desses 3 indo para a fornalha, sendo amarrados e pensando: Deus não quis nos livrar. E eles poderiam no final dizer: ei, peraí, eu me arrependo, peraí, eu vi que Deus não me livrou, então peraí que eu vou me prostrar ao teu Deus. Mas não, eles foram até o fim sendo fiel. E no capítulo 20 ao 23 vai dizer que o rei ordenou os soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Imagina o fim dessa história. Quanta tristeza. O fogo, a palavra vai dizer que o fogo era tão quente que queimou os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Como que esses homens não voltaram atrás? Que nível de confiança é esse desses homens que não fizeram com que eles gritassem e dissessem: ei, calma, eu me prostro? Porque a palavra vai dizer que muitos vieram cativos. Muitos vieram da terra de Judá. Então eu ouso entender que muitos conheciam os mandamentos de Deus. Muitos tiveram os ensinamentos dos pais, muitos sabiam quais eram os mandamentos do Senhor. Mas na hora do medo, na hora da ameaça, na hora do pavor, se renderam a outros deuses. Porque na hora não confiaram no poder de Deus e talvez pensaram: não, Deus não vai ser possível. Isso é demais para o Senhor. Fornalha, fogo, não é possível. Então é melhor eu me prostrar aqui e vou ficar quietinho. E alguns devem até ter pensado: depois, sabe o que eu faço? Eu peço perdão e está perdoado. E é isso que nós estamos aprendendo hoje. Peque. Jesus já levou os seus pecados. Peque, peça perdão, Deus já perdoou os seus pecados. Jesus pagou o preço por você. Nada pode te afastar do amor de Deus. E aí a gente vive numa vida de pecado. E aí a gente esquece da renúncia, esquece da confiança, esquece da entrega, esquece da confiança em Deus. Porque daí a gente tá salvo demais. Muito cuidado com as vozes que você ouve, com aquilo que você deixa paralisar você. Muito cuidado com as ameaças que te fazem se prostrar a outros deuses. Até porque era algo rápido, era só se prostrar. Todo mundo estava fazendo, era normal na época. Todo mundo está fazendo.
que Deus permitiu que eles fossem levados para a fornalha? E essa é uma pergunta de todo cristão. Por que Deus permite? Por que Deus permite tristeza àqueles que são fiéis a Ele? Por que Deus permitiu que eles fossem amarrados? E a palavra ela é enfática em dizer que o rei ordenou os soldados mais fortes do seu exército. E muitas vezes é assim que o diabo age. Ele envia para a nossa vida demônios fortes que nos amarram, que nos paralisam, que são capazes de nos domar, porque eles são fortes. Em alguns momentos até mais fortes do que nós. Mas existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem era o Deus que eles criam sem nunca ter visto? Tempos difíceis nos levam ao encontro verdadeiro com Jesus. O inimigo, ele vai lutar todos os dias para te amarrar, para limitar os seus sonhos, para limitar o teu propósito. Todos os dias ele vai querer fazer um nó nas suas mãos, porque se você estiver presa, você não anda. Ele vai querer amarrar seus pés para você não caminhar. Ele vai querer amarrar os seus olhos para você não enxergar. Ele vai querer amarrar sua boca para você não falar. E o diabo, ele vai lutar com os demônios mais fortes dele. Ele não está brincando de ser diabo. Só que muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. O diabo, ele não está brincando. O diabo sabe do seu propósito. Ele sabe do seu tamanho muitas vezes mais do que você mesmo. E por isso que ele quer parar. Porque ele sabe que se ele parar você, ele não para só você. Ele para a sua descendência. Ele para a sua vizinhança. Ele para a nossa nação. Você não sabe aonde a sua voz pode ir. Você não sabe onde a sua entrega, a sua renúncia, a sua confiança em Deus pode chegar. Mas o diabo sabe, então por isso que ele luta com os demônios mais fortes, com os soldados mais fortes, para prender você, para amarrar você. Para amarrar não só você, porque eles podiam ter só amarrado Sadraque, Mesaque e Abednego, mas por que a Bíblia vai dizer que ele amarra com os mantos, com as túnicas, com o chapéu, com as roupas? O diabo quer amarrar você com tudo que você tem. Ele quer amarrar seus sonhos, ele quer amarrar sua família, ele quer amarrar os seus projetos. Ele quer prender você para que você não prospere, ele quer prender você para que ninguém possa usufruir das suas bênçãos. Então ele amarra você com tudo que você tem. Ele amarra você com seus dons, com seus talentos, ele amarra você com a sua palavra, com seu coração, porque ele sabe que amarrando você, ele impede muitas pessoas de conhecerem a Jesus. E isso, muitas vezes, vai nos desanimar, vai nos tirar a nossa fé, vai nos enfraquecer, vai nos entristecer. E aí você pode estar pensando, nossa, agora eu bati de frente com a notícia. Agora a fornalha está na minha frente. Agora deu tudo errado, agora deu ruim. Deus não chegou. Deus não me livrou. Porque eu fico imaginando eles falando, né? Olha, não, agora a gente falou e agora Deus vai fazer. Imagina a cara deles quando não fez. Imagina a preocupação, o medo e a angústia. Deus não livrou eles da fornalha e eles entraram e eles caíram na fornalha amarrados, presos. Só que a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 24, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo.
Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu tô aqui nessa noite para te dizer que Deus, ele não vai te livrar das dores que ele quer passar junto com você. Ele não vai te impedir de ir para a fornalha, porque é nesse lugar que você vai caminhar com ele. Porque o diabo pode ter amarrado você, o diabo pode ter amarrado seus sonhos, pode ter amarrado suas pernas, seus olhos, sua boca, suas mãos. Eu não sei o que o diabo amarrou em você, que te levou para um fogo ardente, que quis jogar você numa cova, numa fornalha, e quis você passar vergonha, quis fazer você passar por humilhação. Eu não sei o que o diabo fez, mas eu tô aqui para te dizer que o Deus que eu creio é o Deus que tá com você nessa fornalha. É o Deus que no meio do fogo, ele desamarra as suas cordas, ele desamarra os seus pés, ele desamarra suas mãos, ele desamarra sua boca, os seus olhos, e ele te dá livramento, ele faz com que você caminhe no lugar onde o inimigo queria machucar você, queria destruir você. É nesse lugar que você consegue ver o favor de Deus, porque quando Deus tem um propósito para sua vida, porque quando o tempo de Deus chega na sua vida, não importa onde você esteja, não importa se você esteja na Babilônia, não importa se você esteja dentro do palácio, não importa se você esteja dentro da fornalha, não importa, quando o tempo de Deus chega para você, ele se encontra com você onde você está e ele desamarra todos os nós que um dia o inimigo fez. E ele faz com que você caminhe por cima daquilo que você achava que era morte. Ele faz você caminhar por cima daquilo que você achava que era destruição. Ele faz você caminhar por cima daquilo que você achava que era o fim. Porque onde Deus chega, tudo aquilo que é maldição se torna bênção. E quando o Senhor chega na sua vida, ele não chega para que ninguém veja. Ele chega para que o anjo veja, para que o rei veja de longe que você estava sozinho, que ele tinha jogado só você. Mas como assim tem mais um? Esse é o Deus que nós servimos. No meio da fornalha, Jesus está contigo. E ele está desamarrando hoje. Ele está desamarrando as suas mãos, ele está desamarrando seus pés, ele está dizendo: caminhe para fora do fogo. Porque lá fora você não vai ter cheiro de fumaça. Lá fora ninguém vai entender nada. Como assim? Era para estar destruído. Mas quando as pessoas chegarem perto de você, você vai ver todos dizendo: não tem cheiro de fumaça, não tem destruição, não queimou nada. Como assim? É o Senhor que nunca saiu do seu lado. Muitos conhecerão o Deus que estava com você na fornalha. E talvez até você vai ter intimidade com um Senhor que você não tinha antes. Você sabia quem era, você servia um Deus que você não via, mas quando ele te leva para uma fornalha, quando ele permite que você passe por dores que você não queria, que você passe por lugares que você não queria, por lugares que você estava com medo de ir, em lugares que você estava talvez até pensando em desistir, porque tem lugares que Deus vai te levar para um lugar que você não quer, porque é ali que o seu propósito vai ser transformado, é ali que o seu propósito vai ser desvendado, é ali que o Senhor vai se apresentar e dizer: é a partir daqui que você vai caminhar agora. Então o tempo do Senhor é diferente do nosso, e a gente às vezes não quer ir para lugares que o Senhor está nos mandando, mas é ali que o Senhor vai ter um encontro verdadeiro contigo. É ali que o Senhor vai desamarrar as suas cordas. É ali que o Senhor vai desamarrar os nós e as armadilhas do mal. E vai trazer uma nova vida para você.
Tem pessoas que não sabem quais são o seu propósito. Tem pessoas que estão orando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? E eu tô aqui para te dizer que o Senhor, Ele declarou um propósito para todos nós, para mim e para você, é o mesmo. E Ele fala lá em Mateus 28, e Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Esse é o propósito para mim e para você. Então, se o Senhor encontrou você hoje no meio da fornalha, se o Senhor encontrou hoje você no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da vergonha, no meio da humilhação, hoje Ele está esperando com que você pegue tudo isso e que você vá para fora e que através da sua vida, através do seu testemunho, outras pessoas sejam abençoadas. Você não está só, você nunca esteve só. Não existe batalhas na terra que o Senhor esteja longe de você. Você não está sozinho. A fornalha não é um lugar para você estar sozinho. Você não está passando pela prova sozinho. O Senhor está contigo. O capítulo finaliza dizendo que os 3 foram promovidos. Respeite o processo. Não se curve a outros deuses. Seja fiel a Deus. No tempo certo você vai desfrutar da sua promessa. E eu sei que essa não é uma realidade de todos, mas é uma realidade de muitos. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas eu sei que existe uma promessa na Bíblia para todos nós, de que nós passaremos pelo fogo, nós passaremos por aflição, nós passaremos por tempos difíceis, mas também existe uma promessa de que Ele está conosco em todo momento. Durante todo momento, e todos verão que existe um 4º homem na fornalha. Seja fiel ao Senhor e não se amolde aos padrões dessa terra, porque Deus está com você a todo tempo. Isaías 43 vai dizer: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. A palavra não é assim: se você passar. Se um dia você passar pelo fogo. A palavra diz: quando passares. Certamente, se você ainda não passou, você vai passar. Se você está passando, esse é o momento de você olhar para o lado e ver que o Senhor já desamarrou e que os 4 caminhavam durante o fogo. Caminhavam em meio ao fogo. Existe plenitude no meio da fornalha, quando o Senhor está do seu lado. É tempo de celebração, é tempo de você desfrutar da presença do Senhor. Confie em Deus, porque a palavra dele, ela não é diferente para mim do que para você. A palavra de Deus é a mesma para nós todas, e ele diz que você não está sozinho. E que quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque o Senhor está contigo. Só não se curve a outros deuses. Só não se curve a outras imagens. Seja fiel do começo ao fim. Não tenha medo das ameaças. Porque tem gente que parou com medo de ir para a fornalha. E o medo de ir para a fornalha impediu que tivesse um encontro com Jesus. Não tenha medo de ir para a fornalha, não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de agir diferente, não tenha medo de falar diferente, não tenha medo. Porque se precisar ir para a fornalha, adorando o nome de Deus, servindo a Deus, seja fiel, sendo fiel a Deus, vá para a fornalha. Porque você não vai estar sozinho. A fornalha é um lugar de encontro com Deus. A fornalha é um lugar de confiança com Deus. A fornalha é um lugar que o Senhor te prepara para você caminhar novamente. Se um dia você foi amarrado, se um dia você foi julgado e dado como morto, dado como fim, o Senhor está lá para dizer assim: enquanto eu não decretar o fim, ninguém decreta. O Senhor tem um tempo certo para todas as coisas debaixo da terra. E o seu propósito pode ainda causar medo, pode ainda causar dor, pode ainda causar angústia, mas não deixe de cumprir. Não deixe de cumprir por ameaças.
Hoje foi um dia que eu quase não fiz o que o Senhor me manda. E tem dias que são difíceis, porque eu também tenho medo. Eu também tenho medo das ameaças que vêm na minha mente. Eu também tenho medo das dúvidas. Eu também tenho medo. Mas hoje foi um dia que eu orei e falei: Senhor, eu não vou me curvar. Eu não vou mais me esconder. E eu não vou me calar, mesmo com medo. Porque não é sobre nós. O que eu faço aqui não é sobre mim. É sobre Deus e sobre o que Ele quer falar com vocês. Enquanto eu falei para Deus à tarde: Deus, eu não vou fazer live. Eu não quero. Eu não sou capaz. O Senhor me falou claramente: se você não falar, as pedras clamarão. O Senhor não precisa de mim e de você, mas Ele conta com a gente. Porque quando Ele nos encontra na fornalha e quando Ele nos desamarra, Ele espera que nós saiamos andando. E Ele espera que todos vejam que em nós não tem mais cheiro de fumaça. As pessoas vão olhar para você e as pessoas não vão imaginar quem você era lá atrás, porque não vai ter cheiro de fumaça em você. Os seus cabelos não vão estar chamuscados. Os seus mantos não vão estar queimados. Você não vai ter cheiro de fumaça. As pessoas não vão reconhecer, porque é o favor de Deus sobre a sua vida. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, meu Deus, por cada coração aqui presente. Obrigada, Jesus, por nos alcançar, Pai. Eu creio, Pai, que nessa live alguns estão agora sendo atraídos para a Babilônia. Alguns estão sendo levados como escravos, Pai. Eu sei que aqui também tem pessoas que foram amarradas e por confiar no Senhor passaram por tempos de angústia. Estão passando por tempo de fornalha, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa nesse momento falar ao coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Sejam aqueles que, por medo, paralisaram, se renderam aos outros deuses e não foram para a fornalha, com medo do que iriam falar, com medo do fogo, com medo da humilhação. Ou seja, aqueles, Pai, que foram até o fim e que caíram na fornalha, e que foram amarrados e que foram para a fornalha, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que nessa noite o Senhor possa desatar todos os nós de quem me ouve nesse momento. Que o Senhor possa sobre eles, Pai, soprar o teu espírito de ousadia, o teu espírito de confiança, o teu espírito de paz. Eu oro em nome de Jesus para que aqui nessa live o Senhor encontre em nós corações como o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Corações que não se curvam, corações que não têm dúvida de quem o Senhor é. Corações que não duvidam do teu poder. Corações que não estão te servindo somente pelo que o Senhor possa nos oferecer. Mas corações que estão te servindo por quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor coloque em nós um espírito de confiança, Pai. Um coração inabalável, Pai. Um espírito inabalável no Senhor. Que nós não nos prostremos a outros deuses com medo de que as tuas mãos não possam nos salvar, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nessa noite sopre o teu propósito a cada um dos que me ouvem. Derrama um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor revele a cada um dos que me ouvem o teu propósito, Pai. E que em cada pessoa que está aqui não sinta mais o cheiro, não sinta o cheiro da fornalha. Não sinta, Senhor, o queimor, não sinta, Senhor, o cheiro, Pai, do que o inimigo tentou fazer. Mas que nós possamos testemunhar somente o teu agir, a tua mão, a tua forte mão, nos desatando e nos levando para um próximo nível. Em nome de Jesus eu oro e te agradecendo por essa palavra, te agradecendo pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua presença, Pai. Não nos deixa sairmos daqui da mesma forma que entramos. Não nos deixa, Senhor, amanhã esquecer dessa palavra e não confiar mais plenamente no Senhor. Mas eu oro em nome de Jesus para que essa palavra tenha vindo como uma espada afiada, Pai.
E que nós possamos nos lembrar todos os dias dessa palavra, de nos render ao Senhor e confiar no Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Obrigada, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco a todo momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, minha avó. Oi, vó. Minha vovó está aqui. Eu sempre falo para vocês que me acompanham mais tempo sabem, né, que isso que eu faço, isso que eu vivo é fruto da oração de uma mulher que confiou no poder de Deus. Eu podia não estar aqui, eu podia não estar vivendo isso, mas eu creio que as orações da minha avó foram atendidas. E o meu desejo, a minha oração é para que a descendência dela não se acabe em mim, para que os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, e os filhos dos filhos dos meus filhos possam desfrutar dessa bondade, desse privilégio que é servir a Deus. E que vocês possam também um dia serem honradas pelos filhos e pelos netos de vocês, por causa da obediência de vocês. Porque se tem uma mulher que eu honro e que eu admiro, que eu me espelho e que eu peço para Deus, Deus, deixa eu ser 1% parecida. Deixa eu ter 1% da fé, da perseverança, da confiança dela. É a minha avó. E a minha oração é para que cada pessoa que esteja aqui, se vocês não têm uma referência, que vocês sejam a referência. Que não acabe em vocês, que não acabe em nós. Que a próxima, a nossa descendência, possa desfrutar da nossa obediência. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Obrigada pela presença. Amo vocês. Até semana que vem.